Bom, meus amores, a nossa aula de hoje é sobre comunicação. Essa é a nossa quarta aula de geografia. Hoje é dia 7 de maio de 2020 e essa aula serve tanto para os alunos da tia Catarina quanto para os alunos da tia Yasmin, tudo bem? O que é comunicação? Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber uma mensagem como resposta. Ou seja, quando nós estamos em uma conversa, esse é um tipo de comunicação, onde nós falamos algo e esperamos que alguém fale algo de volta ou apenas entenda o que nós estamos falando. O que são meios de comunicação? Os meios de comunicação são instrumentos que possibilitam a transmissão e troca de informação entre duas pessoas. Ou seja, os meios de comunicação são facilitadores desse processo. A pessoa que fala e a pessoa que escuta ou recebe essa mensagem participam da comunicação através de um meio. Tudo bem? As primeiras formas de comunicação foram os gestos e a fala. Lá antigamente, na época pré-histórica, com os homens das cavernas, a comunicação era feita através de gestos e também de sinais que eles faziam que imitavam como se fosse uma fala. E essa foi a principal forma de comunicação desse povo durante muito tempo. Os símbolos e os desenhos também foram bastante utilizados no processo de comunicação. Também nessa época pré-histórica, era muito importante e muitos lugares, muitas cavernas, existiam pinturas nas paredes, que são as chamadas pinturas rupestres. Elas representavam desde ações do dia a dia até festivais religiosos. E muitas vezes essas pinturas serviam para dizer quais animais eles caçavam e quais plantas eles comiam, para facilitar a comunicação entre os indivíduos daquele grupo. Mas hoje em dia, quais são os principais meios de comunicação que nós usamos? Hoje, nós classificamos os meios de comunicação assim, em comunicação escrita, comunicação falada e comunicação audiovisual. E também podemos dividir em comunicação individual e comunicação em massa. Comunicação escrita. A comunicação escrita é aquela que é feita por meio de texto, ou seja, através de letras, símbolos e desenhos, escrevendo ou lendo sobre diversas coisas. Nós temos como exemplo de comunicação escrita os livros, as cartas e os jornais. Atualmente, nós também temos como exemplo de comunicação escrita os e-mails, que são como cartas digitais, e também conversas no WhatsApp, por exemplo. Comunicação falada. A comunicação falada é aquela que acontece por meio dos sons, ou seja, é aquela que nós ouvimos. Por exemplo, quando nós ouvimos o rádio, este é um meio de comunicação falado. E também quando falamos ao telefone. Comunicação audiovisual. A comunicação audiovisual é aquela que acontece por meio da junção de sons e imagens. Por exemplo, quando nós assistimos televisão. Além de vermos as imagens que passam nela, nós também podemos ouvir o que está sendo dito. Por isso, é uma comunicação audiovisual. Além desse exemplo, nós também temos outro, que é o cinema. Porque quando vamos assistir um filme, nós assistimos as cenas e ouvimos aquilo que os personagens dizem. Comunicação individual. Os meios de comunicação considerados individuais são aqueles que apresentam um caráter mais pessoal, ou seja, possuem uma relação mais direta. É mais de pessoa para pessoa. Por exemplo, quando nós falamos no telefone, é uma pessoa de um lado falando com outra pessoa do outro lado. Essa comunicação fica restrita a apenas duas pessoas. Além disso, temos outros exemplos, como as cartas e os e-mails. Outro exemplo próximo da gente é a conversa no WhatsApp. Quando nós conversamos com apenas uma pessoa no privado, essa é uma comunicação individual entre uma pessoa de cada vez. Comunicação em massa. Os meios de comunicação considerados de massa são aqueles que apresentam um caráter menos pessoal, ou seja,
atingem muitas pessoas ao mesmo tempo. E assim, esses meios de comunicação passam uma mensagem mais geral, pois como falam com muitas pessoas ao mesmo tempo, precisam ser generalizados. Temos como exemplo de meios de comunicação de massa a televisão, que passa o mesmo programa ao mesmo tempo em todas as casas que tiverem ligadas naquela emissora, também aos jornais e o rádio. Outros recursos de comunicação que nós temos no nosso dia a dia, relacionados à internet, são os aplicativos que nós usamos no dia a dia. Entre eles, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube e o blog. O Facebook, por exemplo, facilita uma comunicação com muitas pessoas, assim como o Instagram e o Twitter. O YouTube é uma ferramenta que nos faz uma comunicação audiovisual, pois lá nós assistimos diversos vídeos, onde nós vemos cenas e ouvimos áudios. O blog, por sua vez, pode conter vídeos, mas é mais comum que eles tenham textos, então é mais comum que um blog seja uma comunicação escrita. Agora nós vamos assistir a um vídeo que também fala sobre os meios de comunicação. Prestem bastante atenção, pois é um vídeo bem legal. Olá! Hoje vamos aprender sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber ou transmitir informação. Eles nos ajudam a nos comunicar um com o outro. Por exemplo, nosso tio mora em outra cidade, mas graças ao telefone conseguimos conversar com ele. Os meios de comunicação representam, portanto, os veículos ou instrumentos que difundem a informação entre os homens. Por exemplo, o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, dentre outros. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente e propagado conhecimento e informação pelo mundo. Graças ao avanço da tecnologia, podemos nos comunicar com pessoas que moram longe, com muita rapidez. Cada meio permite que nos comuniquemos de uma maneira diferente com o outro. Por exemplo, a televisão permite que muitas pessoas vejam a mesma notícia. O telefone, por sua vez, permite que consigamos transmitir a notícia que escutamos para as outras pessoas. O emissor é aquele que emite a mensagem e, por sua vez, o receptor é aquele que a recebe. O meio de comunicação é um instrumento utilizado para fazer a transmissão da mensagem. O correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, de forma que os egípcios já utilizavam para enviar documentos e cartas. Antigamente, as aves, como pombas e corvos, eram utilizadas para o envio das mensagens. Com o desenvolvimento dos estudos sobre eletricidade, já no século XVIII surge o telégrafo, que emite impulsos eletromagnéticos e é capaz de enviar mensagens a longas distâncias. No século XIX, o rádio e o telefone foram os principais meios de comunicação. Por meio de ondas eletromagnéticas, o rádio foi criado e utilizado para propagar as informações, bem como servir de entretenimento, com as músicas e radionovelas. O telefone é a evolução do telégrafo, uma vez que representa um instrumento ligado por fios, entretanto, que emite mensagens de voz a longas distâncias em tempo real, enquanto os telégrafos só enviavam desenhos ou mensagens de texto. Todavia, diferente do telégrafo, esse meio de comunicação se expandiu, sendo muito utilizado atualmente. Telefone público, analógico, digital, sem fio e celulares. No século XX, sem dúvida, a televisão e a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação. A televisão é um instrumento de reprodução de som e imagem simultâneos por meio de ondas eletromagnéticas, e a internet representa um sistema global de redes de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias de rede, eletrônica, sem fio e ótica. Algumas pessoas não podem utilizar alguns meios de comunicação da forma usual, tendo que fazer algumas adaptações. Essas pessoas são portadoras de necessidades especiais, como a pessoa com deficiência auditiva ou visual, mas nem por isso deixam de se comunicar.
Os deficientes auditivos se comunicam através da língua de sinais. Já as pessoas cegas, quando querem ler uma notícia, carta ou mesmo fazer suas anotações de estudo, usam um método chamado de Braille, que é baseado no tato. Quem criou esse método foi Louis Braille, que também era cego. De acordo com o campo e atuação, existem dois tipos de meios de comunicação: individual. Os meios de comunicação individuais estão pautados na comunicação interna, interpessoal, entre as pessoas. Por exemplo, a carta, telefone, o fax. Meio de comunicação em massa. Os meios de comunicação de massa é mais ampla e externa, com o intuito de comunicar um grande número de pessoas. Por exemplo, jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Bom, meus amores, para complementar o que nós vimos na nossa aula de hoje, você pode fazer na sua casa as páginas 40, 41 e 42 do seu livro de geografia, tá bom? Bom, meus amores, por hoje nós terminamos. Um grande beijo e até a nossa próxima aula!